Vamos lá. Todo marketing eficaz, ele começa com estratégia. Aqui é o Wallace, bem-vindo à Arte de Vender Online. E nesse episódio eu quero compartilhar contigo sobre por que você deveria ter um plano de marketing estratégico e como você pode criar o seu. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, clica no botão de se inscrever para nos acompanhar, continuar recebendo os nossos materiais. Se você está ouvindo esse episódio em alguma plataforma, algum aplicativo de podcast, também nos siga para também receber todos os episódios que a gente lança. E vamos lá, nesse vídeo eu quero falar contigo exatamente sobre isso, sobre marketing, sobre plano de marketing, marketing estratégico e por que isso é importante. Mas antes de me aprofundar nessa parte, eu quero dar um pouco de contexto. Muitos empresários, eles enfrentam, talvez um dos maiores desafios que eles acabam enfrentando hoje, seja a falta de resultado, é não conseguir o resultado que eles estão buscando. E isso acontece por diversos motivos. O que eles acabam fazendo? Eles acabam tentando vender para todo mundo, sem distinção. Eles sentem, às vezes, que o negócio deles é apenas mais uma mercadoria, não tem um sentido, não tem uma identidade, não tem um propósito. Eles também não têm certeza que tipo de ação eles deveriam fazer hoje para alcançar o resultado que eles querem, porque falta clareza, eles estão ali com confusão, eles têm várias opções, mas não sabem qual caminho seguir. Muitos estão atraindo os clientes errados, pessoas que não são o cliente ideal que eles queriam alcançar. E então, por causa disso, eles acabam enfrentando problema com preços. Além de, claro, estar enfrentando a concorrência, estão lidando com outras empresas que estão no mercado também fazendo bastante barulho, com marketing mais agressivo e tudo mais. E sabe o que é interessante? Que a maioria desses empresários, quando eles se veem nessas situações que eu acabei de descrever, a primeira coisa que eles pensam é o que eu posso fazer? Qual a próxima tática que eu posso fazer? Qual o tipo de post que eu posso fazer nas redes sociais? Que tipo de SEO eu posso fazer no meu site, no meu blog? Que tipo de conteúdo eu devo produzir para o meu site? Que tipo de vídeo eu posso fazer? Então eles acabam pensando apenas em coisas táticas, apenas no que é operacional, como fazer a próxima coisa que está no momento, que está funcionando. Só que, na verdade, todos esses problemas que a gente listou, eles são problemas estratégicos. Eles estão relacionados à área da estratégia. Então, você só consegue resolver ele olhando para a estratégia em si. O caminho, então, antes de dizer assim, qual tipo de post, qual tipo de tática que eu vou implementar no meu marketing, na minha empresa, é pensar que tipo de estratégia eu devo seguir para alcançar os resultados que eu gostaria. Então você precisa então de um planejamento de marketing. O planejamento de marketing basicamente é quando você junta a sua equipe, ou então você pode fazer sozinho, se você conhece bem a sua empresa, o seu negócio, sua meta. Você, falando aqui com empresários, com profissionais liberais, e que entendem aonde querem chegar, que resultado querem alcançar. Então, você faz um planejamento estratégico de como alcançar esse resultado. E você condensa toda essa informação em um plano de marketing estratégico. Então você tem a ação de planejar, que é o planejamento em si, é você fazer isso, e aí você documentar. Essa é a parte importante. Além de você planejar, é você organizar um plano de ação. É você organizar isso num documento para que você possa sempre seguir aquilo e poder mensurar os resultados que você está alcançando com as coisas que você tem implementado. Então, você precisa dessas duas coisas, de um planejamento e de um plano. Você precisa fazer o seu planejamento e documentar isso em um arquivo, em um documento, para que você possa referenciar, para que você possa compartilhar com a sua equipe, para que você consiga ter a clareza sobre o que você está fazendo, quem é o seu público, como você pode alcançar os seus resultados. E nesse episódio eu quero exatamente falar sobre isso. Eu quero compartilhar com você sobre a importância disso, e você já percebeu que existe muita importância, e como você pode criar o seu plano
de marketing estratégico. Mas deixa eu definir um pouco mais sobre isso. Eu quero falar aqui sobre o documento. Que tipo de documento você precisa ter? Que tipo de plano você precisa ter? Que, claro, para você fazer esse plano, você vai precisar do planejamento. Você precisa se debruçar sobre isso para poder criar esse documento. Mas o que é, então, esse plano de marketing estratégico? Ele vai ser o seu roteiro estratégico. Ele vai ser o seu roteiro personalizado para que você alcance o seu sucesso em marketing, com os seus resultados, com os seus objetivos de marketing. E é importante ter esse documento, que é como se você, por exemplo, fosse à guerra e não tivesse um plano. Antes de você mandar os soldados para o campo de batalha, você precisa ter tudo isso planejado, organizado, compartilhado. E esse documento é onde você reúne tudo isso e você pode compartilhar com o seu time. Então ele é um roteiro, ele é um passo a passo, ele é um documento de referência, ele é um documento de registro, onde você consegue organizar tudo aquilo que você quer alcançar e que caminhos você vai fazer, você vai seguir para poder alcançar esse resultado. E esse material, esse documento, ele acaba sendo importante porque ele é o que vai te dar clareza. Então, se você mais na frente olhar para o seu marketing, para os seus resultados e dizer assim, bom, deixa eu ver aquilo que eu planejei, deixa eu ver aonde eu cheguei, se tudo aquilo que eu disse que ia implementar, eu implementei, se o resultado daquilo que eu achei que ia dar certo, deu certo. Então você precisa ter essa visão geral para que você possa mensurar, então, os seus resultados. Então ele vai te dar essa clareza, ele vai ser o teu plano de ação, ele vai ser o que você vai fazer. Você não vai amanhecer amanhã, no próximo dia, no próximo mês, e pensar assim, o que é que eu vou fazer para alcançar os meus resultados? Não, você já fez esse trabalho. No planejamento, na sua reunião de planejamento com a sua equipe, e você registrou isso. E agora você vai recuperar isso, você vai pegar aquele documento, você vai dizer, bom, que caminho eu vou seguir? Que produto eu vou vender? Qual cliente que eu vou falar? Que tipo de mensagem eu vou usar? E assim você vai conseguir trabalhar com sua equipe de marketing. Você vai se sentar com sua equipe de marketing e vai dizer, pessoal, vamos botar em prática essa campanha que nós planejamos. A gente vai vender esse novo produto, a gente vai lançar esse novo produto, a gente vai falar com esse segmento do nosso mercado. Então, a sua equipe de marketing vai saber exatamente o que fazer, porque eles vão ter tudo isso documentado com antecedência. Então ele é esse caminho de clareza, ele é o teu plano de ação sobre como você pode sair do caminho que você está hoje, da situação onde você está hoje, para onde você quer chegar. Sem essa clareza você não vai chegar a lugar nenhum. Então, esse é um documento, o teu plano de marketing, ele vai ser esse documento onde vai reunir todo o teu planejamento estratégico, as tuas ações de marketing que foram definidas para alcançar a meta que você quer alcançar. Tá bom? Então, se você já está gostando desse vídeo, se você está aprendendo um pouco mais sobre plano de marketing, a importância dele, aproveita para curtir esse episódio, para deixar um comentário se ele está ajudando, se você está gostando. Então vamos lá, vamos seguir aqui sobre então o que deve conter no seu plano de marketing estratégico. Se você quer construir isso, o que você precisa incluir nesse documento? Então eu separei aqui 8 elementos que eu acredito que são críticos. Se você pesquisar na internet sobre o plano de marketing, você vai encontrar outras coisas. Mas eu acredito que isso acaba sendo coisas desnecessárias. Se você tiver informações que você não vai usar para nada, então ela acaba sendo desnecessária. Então, o que eu vou te dizer aqui são elementos que eu acredito que são práticos, que são simples e que são fáceis de avaliar e que tanto você quanto a sua equipe de marketing vão poder olhar e vão poder tirar o melhor proveito disso. Então, que elementos são esses? Vamos lá. Número 1, você precisa fazer uma auditoria total da sua presença online. Então, você já tem as suas estratégias de marketing hoje, as suas ações de marketing hoje. Você já tem uma presença online, você tem as suas mídias sociais, você já tem, você está fazendo SEO no seu blog, você está fazendo SEO no seu canal no YouTube, você trabalha com e-mail marketing, você tem um site. Então você tem uma presença online, você tem todos os canais onde você divulga a sua mensagem, divulga a sua oferta, promove o seu produto, você tem os seus anúncios e etc e tal. A ideia é que você, na auditoria, você avalie tudo isso. Você tente identificar aquilo que tem dado certo, aquilo que tem dado errado, você encontrar benchmarks, você encontrar parâmetros sobre qual o número ideal para
por exemplo, de engajamento, de seguidores, de cliques nos seus anúncios, de conversão nas suas páginas. Então você avalia tudo isso e você avalia o seu número como um todo, o seu processo de vendas como um todo dentro desse processo. Então, eu estou tendo bastante tráfego, eu estou tendo bastante conversão, as pessoas estão abrindo o meu e-mail, a nossa base de lead está crescendo, o número de cliques dentro dos e-mails tem crescido, tem diminuído, as pessoas estão ignorando os nossos posts nas redes sociais, têm ignorado os nossos anúncios, eles têm convertido. Então, essa série de perguntas você faz avaliando tudo aquilo que você tem feito de marketing. Então esse é o primeiro passo, é fazer essa auditoria, fazer esse levantamento e já encontrar soluções. Quando você começa a levantar benchmarks, você acaba levantando parâmetros, você acaba percebendo que você tem deixado de fazer alguma coisa, que você pode aproveitar uma oportunidade, que você pode executar coisas importantes que vão otimizar a performance da sua presença online nas redes sociais ou na internet como um todo. Então, o primeiro passo é fazer essa auditoria, você saber aonde eu estou, o que tem dado certo, o que tem dado errado, o que não tem tido nenhum resultado. Então é você fazer essa análise e documentar isso. Então você vai documentar isso em um momento, e no próximo momento onde você for fazer uma atualização, talvez daqui a um ano, talvez daqui a 6 meses, você avaliar de novo a sua performance, as suas ações, e você averiguar se você realmente melhorou aquilo que você tem feito. Então, por isso que é interessante e é importante fazer essa auditoria de presença online, tá bom? Então, primeira coisa, auditoria total da sua presença online. Buscar todos os canais e analisar. Ponto número 2, que você precisa ter no seu plano de marketing estratégico. Você precisa ter um mapa do seu cenário competitivo. Então, aqui é onde você vai parar de olhar um pouco para o seu negócio e vai olhar para o negócio do seu concorrente. O marketing do seu concorrente, aquilo que ele tem feito. Então você vai, da mesma maneira que você analisou o seu marketing, você vai analisar o dele. Quais canais que ele tem utilizado online? Ele está fazendo mídias sociais? Ele está usando o site? Ele tem um blog? Ele tem anúncios? Ele tem e-mails? Ele tem... Qual é o funil de marketing digital que ele tem usado? Então você vai fazer uma análise disso, qual a mensagem que ele tem usado, qual os produtos que ele tem vendido, que ofertas ele tem feito. Então você faz essa análise parecido com aquilo que você fez. Claro, você não vai ter todas as informações que você tem sobre o seu negócio, mas a ideia é que você consiga ter um panorama sobre aquilo que ele tem feito. Então você, dentro desse cenário, você cataloga aquilo que o seu concorrente tem feito, e então você vai olhar e vai tentar encontrar oportunidade daquilo que você pode aproveitar também, daquilo que ele está fazendo meia boca, que você pode fazer muito melhor, daquilo que parece que tem funcionado para ele, mas que você não tem feito, que talvez faça sentido você implementar também no seu negócio. Então é você fazer essa análise, você olhar para o seu mercado, encontrar parâmetros, encontrar KPIs, encontrar indicadores que façam sentido para o seu negócio. Mas claro, isso não serve para você olhar para o negócio do seu concorrente e querer copiar. Não, não é sobre isso. É olhar para o que eles estão fazendo. Você pode fazer isso com 2, 3, 4, no máximo 5 concorrentes. E você pode avaliar aquilo que eles têm feito e você se propor fazer melhor no seu marketing, melhorar a sua mensagem. Então, ponto número 2, você precisa desse mapa, desse cenário competitivo do seu mercado, para que você possa trabalhar. Isso vai te dar um norte sobre como você pode deixar seus concorrentes para trás. Isso vai te mostrar, te dar várias oportunidades, te ajudar a encontrar várias oportunidades. Então, primeiro, auditoria. Segundo, cenário competitivo. Terceiro lugar, você precisa ter o perfil do seu cliente ideal. Você precisa saber exatamente quem são as pessoas, quem é o público exato com quem você pode ajudar, com que você pode se relacionar, que podem comprar o seu produto, que vai servir exatamente para ele, que acima de tudo não vai ter como maior objeção o preço. Não. Que tipo de pessoa você pode ajudar? Então é você analisar quem é essa pessoa. Às vezes você pode ter... Eu sugiro geralmente que você comece com um perfil de público, de cliente ideal, que você vá escalando isso para o segundo,
talvez para o terceiro, mas eu não sugiro que você tenha vários perfis, porque aí já é falar com muita gente ao mesmo tempo. Eu tendo a pensar que quanto mais específico você for, mais resultado você vai ter. Quando você mapear esse perfil desse cliente ideal, você vai conseguir fazer o próximo passo. Mas antes disso, o que você vai considerar para criar esse perfil? 3 coisas importantes. Características. O que você pode dizer sobre características dele? Ele é um homem? É uma mulher? É uma empresa? Ele é um tomador de decisão? Ele tem quantos anos? Ele gosta de fazer o quê? Que tipo de relacionamento externo à questão de mercado, de marketing ele tem? Que características ele tem? Ele tem família? Tem filhos? Os filhos são grandes? São pequenos? Se você ter essas informações, você consegue mapear algumas características. Se a gente está falando de B2B, de relacionamento entre empresas, a gente precisa lembrar que todo marketing, ele antes de mais nada, de pessoa para pessoa. Sempre vai ter uma pessoa que, no outro lado que vai receber as suas ações de marketing. Então, nesse caso, é um gerente de marketing, ele é um gerente de contas, ele é um diretor comercial, ele é o presidente, ele é o CEO. Quem é essa pessoa? Então, você precisa ter essas características para que você então possa dar o próximo passo. A segunda coisa que você precisa incluir nesse perfil é o comportamento. Que tipo de comportamento ele tem? Que tipo de atitudes ele tem? Ele é uma pessoa mais racional? Qual é o perfil de tomada de decisão dele? Ele precisa de ele usa muita lógica, ele age pela emoção, ele age baseado no que a maioria das pessoas está fazendo. Então esse tipo de comportamento é interessante para você poder ajustar a sua mensagem. E principalmente, quais são os principais desafios que ele está enfrentando? Quais são os obstáculos que ele está enfrentando? Então, você mapear isso, dizer exatamente o que são esses desafios, como ele funciona no modo de pensar, e que características eles vão ter, você vai ter o retrato da pessoa com que você quer falar. E por que isso é importante? Isso não é apenas para você fingir que tem uma persona ou perfil do cliente ideal, não, e deixar abandonado para ele. O objetivo disso é a próxima etapa. Então vamos passar logo para a próxima etapa. Você constrói um perfil do cliente ideal para que você possa criar a sua mensagem principal. A mensagem principal do seu marketing. Então esse é o quarto elemento que deve estar incluso no seu plano de marketing estratégico. É a sua mensagem central, a sua mensagem principal, aquilo que você vai comunicar. Então, sabendo quem é o seu perfil de cliente ideal, você vai articular a sua mensagem. Você vai, baseado nos obstáculos, nos desafios que esse cliente enfrenta, nesse potencial cliente enfrenta, você vai moldar a sua mensagem. Então, como a sua solução, o seu produto, o seu serviço ajuda esse cliente ideal a alcançar o resultado que ele deseja. Então, você tem todo um parâmetro, você tem um caminho que ele precisa fazer, que ele precisa passar para que ele possa ter os resultados dele. Como você pode ajudar ele nisso? Então, mostrando, articulando, dizendo assim, bom, você tem esse problema. E eu sei que esse problema, ele é, às vezes, muito difícil de resolver. Porque as soluções que a gente vê por aí, elas não fazem muito sentido, elas não ajudam, elas não dão clareza, elas não facilitam. Mas nós podemos te ajudar através do nosso serviço XYZ, através do produto ABC, que consegue te ajudar a fazer isso que você quer fazer e que vai te ajudar a alcançar a meta, o resultado que você quer alcançar. Então, perceba que, tendo o perfil do seu cliente ideal, você consegue estruturar a sua mensagem. Então, a sua mensagem, essa mensagem que você criar, ela vai ser usada, vai ser desdobrada em todas as suas ações de marketing. Então, quando você vai saber, nós vamos fazer uma ação de marketing para o cliente, para o perfil 1. Vamos supor que você tenha 3 perfis de cliente ideal. Você vai falar com o perfil 1. Então, você vai usar a mensagem para o perfil 1. Se na próxima campanha você decidir falar com o perfil 2, você vai usar a mensagem para o perfil 2. Adaptada. Cada perfil tem um desafio, tem um problema, e você vai estruturar a sua mensagem dessa maneira. É isso que vai fazer o diferencial, o grande diferencial entre o seu concorrente
e você. É isso que vai fazer você ter uma mensagem mais atrativa, mais persuasiva, mais interessante do que o seu concorrente. Porque o seu concorrente está falando com todo mundo. E você está falando com um público específico. Então, o quarto elemento que você precisa ter no seu plano de marketing estratégico é a sua mensagem central. E isso vai te ajudar a ter a mensagem num documento, porque quando você mandar esse documento para a sua equipe de marketing, eles vão ler e eles vão saber, todos vão saber exatamente sobre o que falar com o cliente 1, com o perfil 1, com o perfil 2, com o perfil 3. Eles não vão tentar tirar da cabeça deles aquilo que não é real, que não vai fazer sentido com aquele perfil que você quer falar. E isso é muito interessante. Eu já participei de inúmeras reuniões com equipe de marketing, onde a gente pergunta assim, onde eu perguntei, bom, e qual é o principal desafio do seu cliente? E cada um tem uma resposta. E respostas diferentes, que não faziam sentido. Então, a gente precisou fazer uma análise para realmente saber quem é o público, o cliente ideal, quem é o público que ele quer alcançar. Então, mapear isso para então criar uma mensagem que faria sentido para aquilo. Então, isso facilita muito na hora das reuniões, na hora de planejamento, de implementação e assim por diante. Então, o quarto elemento é a mensagem central. E a propósito, deixa eu então aproveitar para te dizer isso. Se você quiser a minha ajuda para criar um plano de marketing com esses elementos que eu estou te apresentando aqui e os outros que eu vou apresentar, eu vou deixar na descrição desse episódio um link para a página onde vai ter todo o detalhe desse serviço, toda a explicação desse serviço. Eu vou aproveitar e vou pegar também esse episódio e vou colocar o vídeo, né, na página onde eu apresento esse serviço. Então talvez se você pode estar assistindo esse vídeo na página, então as informações vão estar aqui abaixo. Se você está vendo no YouTube ou no seu podcast, você vai ter essas informações com link para a página onde eu posso te ajudar, onde eu falo mais sobre como eu posso te ajudar a criar o seu plano de marketing estratégico. O link vai estar na descrição do episódio, tá bom? Então vamos seguir aqui. Então a gente já falou sobre auditoria de presença online, cenário competitivo, perfil do cliente ideal, a mensagem central e o quinto elemento que você precisa ter no seu plano de marketing é a jornada do seu cliente. A jornada do cliente é uma forma visual de você mapear o que cada um desses perfis que você criou, perfil 1, 2 ou 3 ou só um, como ele encontra você, qual o processo que você usa para pegar um desconhecido e transformar ele num cliente. Por exemplo, como pessoas que nunca ouviram falar de você vão começar a ouvir falar de você, vão se envolver com aquilo que você tem falado, vão comprar de você, ou então vão mandar uma mensagem para você, vão negociar com você. Como é que você pode entregar maior valor para essas pessoas? Como é que você pode vender mais coisas para essas pessoas? Como essas pessoas podem se tornar cases de sucesso, defensores da marca, divulgadores da marca. Então, todo esse processo do ponto A ao ponto B ou ponto Z, se for por assim dizer, é preciso ser mapeado. Essa jornada do cliente é preciso ser mapeado. Então, a gente usa hoje o mapa da Digital Marketer, que são as várias fases do processo de venda, onde começa, por exemplo, com reconhecimento, onde essas pessoas, o primeiro impacto que elas vão ter com a minha marca é através de um anúncio que elas vão ver nas redes sociais, é um anúncio no Google, é um anúncio no YouTube, é um vídeo, alguma coisa assim, é como elas vão ter o primeiro impacto com a minha marca. A segunda a gente está falando sobre engajamento. Então a gente está falando dessas pessoas que agora que elas foram expostas à minha marca, à minha empresa, elas vão consumir algum conteúdo meu, seja ler um blog, um artigo no blog, seja assistir um vídeo como esse no YouTube ou ouvir como um podcast, elas consumirem as minhas redes sociais, os meus posts. Então ela está engajando comigo de alguma maneira, ela consumir a minha mensagem. Próximo passo, então, é fazer essa pessoa entrar na minha base de e-mail, de leads. É fazer essa pessoa baixar um e-book gratuito, baixar um template. É fazer ela dizer assim, olha, Wallace,
tá aqui o meu e-mail, tá aqui o meu contato, eu quero esse conteúdo específico. Depois a gente está falando sobre a primeira conversão. Que tipo de primeira conversão posso ter com essa pessoa? Seja uma venda de menor valor, pode ser talvez uma reunião para fazer uma proposta, para fazer uma apresentação. Ela precisa de se comprometer comigo de alguma maneira, ou com o tempo dela, ou com o dinheiro. Depois é fazer ela perceber que aquilo que ela começou comigo, ou comprando o meu primeiro produto, ou conversando comigo, aquilo é muito especial, aquilo realmente vai ajudar ela a dar um próximo passo, a crescer nos resultados que ela quer alcançar. Então essa é a fase de satisfação, é a fase de reconhecimento, é o momento onde ela percebe assim, caramba, era isso mesmo que eu precisava. Então, a partir daí, eu posso fazer uma oferta do meu produto principal, da minha oferta principal. Então, eu levo essa pessoa desse momento e dizer assim, olha, você recebeu muito valor na nossa primeira interação, agora deixa eu te falar como você pode ter o resultado completo daquilo que você quer alcançar. Depois eu posso fazer upsell, eu posso vender outros produtos para ela, eu posso vender produtos com upgrades, ou então outros produtos relacionados, cross-sell, etc e tal. Então toda essa fase de ascensão, que a gente chama de fase de ascensão, é fazer ela passar por vários produtos, é fazer ela comprar várias vezes. Depois essa pessoa se torna um defensor da marca. Então é uma pessoa que diz assim, poxa, eu tive resultado com o fulano de tal, com a empresa tal, com a marca tal, e eu realmente quero mostrar que eu sou grato a eles. Então ele te dá um testemunhal, ele grava para você um case, ele grava para você os resultados que você deu para ele. Então ele é uma pessoa grata. E depois existe o divulgador da marca, aquela pessoa que diz assim, eu gostei tanto de trabalhar com eles que eu vou divulgar, eu vou falar para mais pessoas. Então você tem toda uma jornada, que é a jornada do cliente, onde essas pessoas se tornam desconhecidas e se tornam divulgadores da marca. Você precisa ter isso também no seu plano, porque quando tanto você quanto a sua equipe de marketing tiverem uma jornada dessa bem mapeada, bem estruturada, bem definida, você vai saber em que etapa aquela pessoa que está conversando com você ou com o seu time de vendas está. Ele é um cliente de primeira compra, ele é um cliente recorrente, ele é um desconhecido, ele acabou de conhecer sua marca, ele acabou de seguir você nas redes sociais. Então você vai ter um panorama geral. E é por isso que ter um mapa é importante, para não ficar algo solto. E cada uma dessas etapas precisa de foco. Você focar como você pode trazer mais desconhecidos para serem impactados pela sua marca, como fazer mais pessoas engajarem com o seu conteúdo, com a sua empresa, como fazer essas pessoas se cadastrarem na sua base, que tipo de oferta você pode fazer como primeira conversão, como você pode fazer upsell para essas pessoas, como você pode encorajar ela a te dar um testemunhal, a deixar um estudo de caso, como você pode estimular ela a se tornar um divulgador. Então, para cada uma dessas etapas da jornada, existem estratégias específicas, existem ações específicas. Então, você mapeia isso dentro do seu plano e qualquer pessoa da sua equipe vai saber exatamente qual o próximo passo que eles precisam fazer para levar o seu cliente para a próxima etapa da jornada dele. Certo? Então, a jornada ela é fundamental. A jornada é a grande forma visual de ver toda a jornada do seu cliente. Aí você faz um mapa para cada perfil de cliente, é claro, porque eles vão ter reações diferentes. Por exemplo, existem alguns produtos que alguém vai comprar de mim, por exemplo, um curso online. Ele não precisa falar comigo. Ele vai no checkout e compra diretamente. Então ele tem uma jornada específica. Outros que precisam, por exemplo, de uma consultoria mais robusta, então eles precisam conversar comigo. Então eles precisam de uma reunião. Então cada cliente é um perfil e cada momento da jornada existe uma forma de agir. Então por isso que é importante ter a jornada. Então o quinto elemento é a sua jornada, tá bom? É mapear a jornada do cliente. Então, tendo tudo isso em mente, a gente passa para a sexta etapa. A sexta etapa do plano de marketing estratégico é o que eu chamo de calendário de conteúdo ou campanhas de venda online. Aqui
é onde você, de fato, vai transformar toda aquela estratégia em ação. Aqui a gente vai falar sobre, claro, um planejamento de uma forma ampla, mas que vai ser desdobrado em táticas, em ações práticas. Mas o que é o calendário, então, de conteúdo ou calendário de campanha de vendas? É você, então, organizar ações de marketing, ações de venda online, marketing digital, que vai fazer as pessoas agirem, darem o próximo passo naquilo que você quer, seja comprar de você, seja entrar em contato com você, seja dar um próximo passo, certo? Então é você mapear que tipo de campanha eu vou fazer para falar com o perfil 1, que tipo de campanha eu vou fazer para vender para o perfil 2, que tipo de campanha eu vou fazer para vender para o perfil 3. E dentro disso que você vai pensar os seus conteúdos. Então, você já tem a sua mensagem central. Então, que tipo de conteúdo eu posso fazer para alcançar esse perfil 1? Então, eu já tenho a mensagem, eu sei sobre como eu posso ajudar ele. Então, eu vou pegar isso, vou criar um conteúdo. E eu vou criar uma campanha, eu vou criar minha landing page, as páginas de captura, eu vou criar minha página de venda, eu vou escrever os meus e-mails, eu vou escrever os meus posts das mídias sociais, eu vou gravar vídeos baseado naquele conteúdo específico, naquele problema específico que eu ajudo o perfil 1 a resolver. Então você cria isso e mapeia. Então você já planeja do dia, no mês tal, do período 1 a 15 do mês, a gente vai fazer essa campanha. No dia, vamos supor, no próximo mês, a partir do dia 7 até o dia 20, a gente vai fazer a outra campanha para falar com o perfil 2. E você então tem esse calendário. Você vai saber o período que você vai fazer a sua ação de venda, você vai saber o tipo de conteúdo que você vai fazer para esse perfil de público, você vai saber o que você precisa criar para poder botar essa campanha no ar, e você vai ter um plano de ação detalhado de planejamento da campanha, de criação da campanha e de lançamento da campanha. E, claro, análise da campanha. Então, ter esse calendário vai te ajudar a alcançar suas metas, porque aqui é onde você diz assim, a gente vai fazer uma campanha para gerar leads, a gente vai fazer uma campanha de reconhecimento de marca, a gente vai fazer uma campanha de upgrade para os clientes que nós temos hoje. Nós vamos pegar vamos fazer uma campanha para cliente de primeira compra, para ele se tornar um cliente recorrente. Então você mapeia isso e você vai dizer para a sua equipe, olha, esses os resultados que a gente precisa. A gente precisa alcançar essa meta e a gente vai fazer essa ação para alcançar essa meta. Certo? Então, esse é o seu calendário de campanhas, é o seu calendário de conteúdos, que você precisa ter também no seu plano de marketing. Sua equipe de marketing vai olhar aquilo e vai dizer assim, tá, então a gente vai implementar essa campanha que foi mapeada. E ela pode botar isso em ação. Depois, então, você precisa ter o seu calendário. Você pode fazer esse calendário baseado nos primeiros 6 meses, por exemplo, 3 meses. Eles podem, não precisa ser uma coisa muito fechada. Eu sugiro que ele não tenha, você não tente fazer uma coisa para o ano todo, a não ser que você queira bastante, tenha bastante planejamento e tenha disciplina para botar isso em prática, porque senão não vale, você não vai conseguir resultados. Mas se você mapeia, por exemplo, os próximos 6 meses de ação de marketing, você vai saber exatamente o que fazer. Então, que ação você vai reunir com a sua equipe de marketing e vai dizer assim, bom, no próximo mês a gente vai fazer tal ação. Então vamos planejar quem vai ficar responsável com o planejamento, quem vai ficar responsável pela criação, quem vai ficar responsável por lançar essas coisas, quem vai ficar responsável por avaliar essas coisas. Então você vai ter isso planejado. Então o elemento número 6 do seu plano de marketing é o seu calendário. É o seu plano de... Eu gosto de chamar de plano de editorial ou plano de campanha, porque tem empresas que não trabalham com campanhas, mas trabalham com implementação de conteúdo. Então você, por exemplo, pode trabalhar com uma série de conteúdos que você sabe que ajuda o seu cliente ideal a tomar um próximo passo. Aí você cria uma lista de conteúdos, não é criar conteúdos aleatórios, não, são baseados na sua pesquisa, lá na sua auditoria,
é baseado no seu perfil de cliente ideal, é baseado no seu cenário competitivo. Então você pega tudo isso e você condensa e, e então define que tipo de conteúdo você vai criar, tá bom? Então esse é o sexto elemento que você precisa ter na sua campanha, no seu plano de marketing estratégico. Nosso sétimo objetivo, a gente já está quase caminhando para o final, mas ainda falta mais um elemento. O sétimo elemento são as recomendações prioritárias. Isso daqui você pode colocar em cada uma das sessões anteriores: auditoria, cenário competitivo, mensagem, jornada do cliente, calendário de conteúdo. Então, para cada uma dessas sessões, você cria recomendações prioritárias, ou então um plano de implementação prioritárias. O que eu quero dizer com isso? É você entender exatamente o que você vai fazer. Só que em vez de listar 1 milhão de coisas que você pode fazer, ou que você poderia fazer, você listar as 5 principais coisas, elementos, que são fundamentais para você implementar para melhorar os seus resultados. Um exemplo disso, quando a gente está falando de mapa da jornada do cliente. Então você decide que nos 3 primeiros meses do ano você vai focar em crescer a sua base de leads. Então você vai ver assim, o que eu preciso fazer então para lançar uma campanha de leads? Preciso de uma página de captura. Eu preciso de uma nova página de vendas, eu preciso de uma nova sequência de e-mails. Então você diz assim, bom, vou criar uma nova sequência de e-mails, de oferta, de engajamento. Eu vou criar uma nova página de captura para o perfil 1. Então você elabora exatamente o que precisa ser feito para melhorar, testes que você precisa fazer, e você diz, eu vou focar nesses 3 elementos, nesses 5 elementos, e depois eu vou avaliar se deram certo ou se não deram certo, ou vou definir quais são os próximos passos. Então essas instruções de implementação prioritárias é aquilo que é mais importante para você. Então isso vai estar distribuído nos outros elementos também. E por fim, mas não menos importante, o seu plano de marketing estratégico ele precisa ter o calendário de execução. Aí você diz assim, Wallace, mas já não teve o calendário de campanha, o calendário de conteúdo? Sim, mas aqui a gente tem uma visão geral. Enquanto que no calendário de conteúdo, calendário de campanha, eu mapeio aquilo que eu vou fazer a nível de campanha, a nível de conteúdo. Aqui é um resumo, dividido em 4 trimestres do ano. Então a gente chama de Q1, Q2, Q3, Q4. Para o Q1, você pode definir qual o objetivo, qual a meta que a gente quer alcançar. Aí você detalha isso, baseado nas informações que você já coletou. Isso aqui é um resumo condensado daquilo que você precisa fazer trimestralmente. Então, no primeiro trimestre, a gente precisa alcançar essa meta. Então, a gente precisa fazer isso. Você listar detalhadamente cada uma dessas coisas que você precisa fazer. Por exemplo, a gente precisa fazer a campanha 1 para perfil 1. A gente precisa fazer um novo site. A gente precisa fazer uma nova automação de vendas para o produto X. Fechou. Então é um resumo daquilo que você precisa fazer ao seu calendário. Trimestre 2, a gente precisa fazer uma campanha para o perfil 2. A gente precisa de uma nova página de vendas para o produto ou para o serviço XYZ. A gente precisa avaliar aquilo que aconteceu no primeiro trimestre. Acabou. Então você faz isso para cada um dos trimestres. E você vai ter como o empresário, como o líder da sua empresa, você vai ter uma visão geral daquilo que precisa ser feito naquele período. Da mesma maneira, a sua equipe de marketing vai ter essa visão geral do que precisa ser feito e como avaliar e o que esperar de cada uma dessas ações. Tudo isso é um reflexo, é um resumo daquilo que a gente já falou, das oportunidades que você encontrou, do perfil do cliente que você encontrou, das melhorias que você precisa fazer. É um resumo de tudo isso, bem detalhado, bem objetivo, para você alcançar os resultados. Então, como eu falei, se você quiser a minha ajuda para criar todo esse plano de marketing estratégico para sua empresa, olha o link na descrição desse vídeo ou embaixo aqui nessa página, para você poder
vê como eu posso te ajudar a fazer tudo isso. A gente vai faz umas consultorias, a gente vai conversar e eu vou desenvolver cada uma dessas etapas para você e te dar um documento que é o seu plano de marketing estratégico, com todos esses elementos que a gente viu aqui. Então, quais são os outros 8 elementos que você precisa ter, que devem conter no seu plano de marketing estratégico? Auditoria total de presença online, um mapa do cenário competitivo, perfil do seu cliente ideal, a sua mensagem central, a jornada do seu cliente, o calendário de conteúdo, o calendário de campanha para a sua empresa, as implementações prioritárias e o calendário de execução, tá bom? Então esses são os 8 elementos importantíssimos que você precisa ter, que ele vai te ajudar. Você vai conseguir avaliar o seu negócio sempre, porque você vai avaliar, bom, a gente conseguiu fechar o ano, a gente conseguiu fechar o trimestre, a gente conseguiu fechar o semestre e a gente conseguiu as metas. Então, esse é a importância de ter um plano de marketing estratégico. Então, voltando para o que eu disse no começo, todo marketing eficaz, ele começa com estratégia. Se você não começar com estratégia, você vai ir para a batalha, ir para a guerra, sem saber o que fazer. E na louca, né? na doida. Eu tenho certeza que não é isso que você quer. Mas você deveria sim investir tempo para construir o seu plano de marketing estratégico. E além disso, quando você tiver desenvolvido o seu plano, a sua estratégia de marketing, você vai ter clareza. Lembra-se que ele é um roteiro, é um mapa de clareza e de plano de ação. Mas você vai saber como atrair os seus clientes ideais, você vai conseguir se destacar no seu mercado, você vai conseguir tornar a sua concorrência irrelevante, você vai se sentir mais confiante na sua tomada de decisão dentro do seu negócio, você vai conseguir cobrar por preços mais premium pelos seus serviços, você vai conseguir identificar as principais estratégias que geram lucro para a sua empresa e as que não geram, você vai conseguir tirar aquilo que não tem sentido, que não tem resultado, que não faz a menor diferença para a sua empresa e focar naquilo que realmente importa. Então essa é a vantagem, essa é a importância de você ter um seu plano de marketing estratégico, tá bom? Então é isso. A gente falou muita coisa, a gente passou por muita coisa aqui, mas eu já agradeço a tua atenção. Lembrando que se você quer a minha ajuda para criar o seu plano de marketing estratégico, nós temos um link aqui embaixo na descrição, ou mais informações nessa página, onde você pode saber todos os detalhes desse serviço e mandar uma mensagem para mim, para a gente conversar e saber como eu posso te ajudar a implementar isso na sua empresa, tá bom? E outra, se você curtiu esse episódio, não deixe de curtir aqui. Se você está vendo isso no YouTube, curte o vídeo. Se você está vendo no Spotify ou na sua plataforma de podcast, também curte o episódio. Compartilha com um colega empresário que você conhece, que precisa ter essa visão, que precisa criar um plano de marketing estratégico. Então, compartilha com ele e deixa o seu comentário. Se o episódio te ajudou, você teve mais clareza sobre o que fazer, que próximos passos dar, que eu gostaria de ouvir de você. Tá ok? Obrigado pela sua atenção, que é o Wallace Alves, e boas vendas.